Olá! No programa Conteúdo de Valor, eu trago para você temas relacionados ao desenvolvimento da carreira em psicologia, direcionados à prosperidade financeira e à autonomia sobre a sua agenda, né? Que você tenha essa independência financeira também, mas além disso, que você tenha autonomia sobre a sua agenda, que você tenha o controle da sua agenda. Eu sou Candice Nascimento, eu sou psicóloga e eu ensino psicólogas a aumentar a renda e serem donas da própria agenda. E o tema de hoje, então, do programa Conteúdo de Valor é retomando a carreira da psicologia, né? Retomando a carreira de psicóloga. Existem muitas profissionais que se formaram em psicologia, mas que por algum motivo deixaram essa área de atuação de lado por um tempo, mas que hoje têm o desejo de retomar essa carreira. E aí pode ter sido por ter tido filho, né, e querer passar aí, viver esse período, né, essa maternidade um pouco mais próximo dos filhos enquanto eles são mais novos, né, mais pequenininhos, ou realmente foi porque a psicóloga se formou, trabalhou um pouco dentro da área, mas não deu certo ou não estava tendo renda suficiente, acabou transitando para uma outra área, né, que ela pudesse ter uma renda maior, mas que também tem o desejo de retomar agora, ou simplesmente porque trabalhou de alguma forma na psicologia em alguma área, ou na clínica, ou em empresas, enfim, ou até concurso público, mas geralmente quem está em concurso público dificilmente acaba fazendo essa transição, mas pode acontecer, né? De querer ir para uma outra área ou empreender numa outra área também que não a psicologia, mas que de uma hora para outra tem o desejo de retomar essa carreira. Ou simplesmente, gente, aquela profissional que ela acabou desistindo, se formou, mas acabou desistindo de buscar alguma coisa dentro da psicologia e talvez ela até ficou em casa, né? Não quis trabalhar naquele momento e agora ela quer aproveitar esse conhecimento que ela tinha, né, que ela teve lá atrás, para retomar ao mercado de trabalho aí dentro da psicologia. E de todas essas profissionais, algumas delas têm muitas dúvidas se é possível fazer essa retomada, né, que é voltar para a área da psicologia, resgatando tudo aquilo que ficou para trás e estruturando ou reestruturando a carreira novamente nessa área, né, da psicologia. E sim, é possível fazer esse movimento, né? É possível fazer essa retomada. Só que tem uma coisa super importante nesse movimento todo, que é o planejamento. Então, para que essa retomada seja feita de uma forma mais segura, né, mais tranquila, é muito importante que essa psicóloga, né, ou você que está, né, passando por essa situação, faça um planejamento para que realmente se sinta muito mais confiante, tenha clareza daquilo que você quer, né, de qual é o caminho, de qual área de atuação, enfim, para realmente fazer uma transição mais segura, mais pé no chão também, né? Acho que isso é fundamental nesse processo como um todo. Só que tem uma coisa bem bacana aqui, que eu digo que é o melhor, né? Podendo escolher o campo da consultoria em psicologia organizacional para aumentar a sua renda e ser dona da própria agenda. Por que consultoria, Candice? Porque consultoria é a área que eu trabalho hoje e que eu tenho certeza, né? Garanto para você que para mim ela deu muito certo e eu gosto de transmitir e passar aí essa possibilidade, essa oportunidade para as psicólogas também que não consideraram talvez ainda a consultoria em psicologia organizacional, né? Para atuar com empresas. Então, eu acredito que é uma grande oportunidade que você, se quer fazer essa retomada, né, esse movimento de transição de carreira novamente para a psicologia, pode considerar nesse momento que você está, né, fazendo esse movimento. E a esse movimento nós também chamamos de transição de carreira, que é quando a profissional está numa outra área de atuação e ela quer transitar para a psicologia ou retomar essa profissão que em algum momento ficou lá para trás. Retomar a carreira de psicóloga é muito importante. Por quê, gente? Porque existem muitas pessoas e muitas empresas também, claro, né? Pessoas dentro das empresas, mas pessoas fora também,
precisando dos nossos serviços cada vez mais. Além de ter a oportunidade de você atuar na área que se formou, na área que você investiu tempo, investiu dinheiro, né? Então foi todo um investimento lá atrás que você fez, talvez há anos atrás, há muitos anos atrás, ou a um espaço um pouco menor, a um período muito menor, mas quando você quer retomar é porque você está distante um pouquinho, né? Já se formou há algum tempo e não atuou na área ou atuou na área e agora quer retomar a área da psicologia, né? Então, de repente é o momento, está mais do que na hora aí de fazer esse investimento valer a pena que você fez lá atrás, quando você se formou, quando você investiu na graduação. E fazê-la, inclusive, retornar para as suas mãos. Talvez esse seja a parte mais importante de tudo, né? Claro, além do nosso papel enquanto psicóloga aqui para a sociedade é super importante também, mas a questão financeira, o retorno financeiro também é fundamental. Pode ser que naquele momento que você se formou, quem investiu em você foram seus pais, né? Ou o seu marido ajudou, enfim, você teve algum patrocínio ali naquele momento, mas querendo ou não, é uma forma de recompensar aquele dinheiro investido naquele momento da universidade, né? Da graduação. E o mundo está aí precisando muito dos nossos serviços, isso é fato em qualquer área. Quando nos identificamos com a nossa profissão e a gente descobre, né, o nosso propósito com ela, e como é que a gente faz esse propósito acontecer, como é que a gente transforma esse nosso propósito em realidade, todo o tempo que você precisará investir nesse momento para fazer essa retomada da carreira de psicóloga, ele acaba fazendo muito mais sentido se você precisar de um tempo maior. Por quê, gente? Porque tem um objetivo maior, né? Talvez você esteja muito mais madura para atuar na sua carreira hoje, né? Na área da psicologia hoje. Então é algo bem importante para se pesar também quando a gente começa a pensar nessa retomada, de fazê-la de uma forma consciente, de uma forma planejada, para que seja muito mais segura e assertiva também, né? Sabemos que a pessoa que faz uma graduação em psicologia tem o ser humano como um valor, é como se fosse o centro, e descobre o quanto o seu conhecimento pode ser útil para a sociedade que adoece mentalmente e cada vez mais. Então nós sabemos que o psicólogo, de uma maneira geral, ele tem um olhar para as pessoas que talvez outras áreas não tenham da mesma forma, pelo conhecimento, por tudo que a gente aprende na graduação, né? E pela importância que o ser humano tem para a psicologia. A psicologia é gente, é psique, e psique está em pessoas, né? E melhor ainda quando a gente consegue unir esse útil ao agradável, que é atuar com a consultoria para as empresas, e aí eu trago a consultoria aqui novamente, uma área de atuação dentro da psicologia organizacional, em que você, enquanto psicóloga, tem um papel fundamental na promoção de um ambiente de trabalho muito mais saudável, e aí por meio de diversas possibilidades de atuação, alcançando um maior número de pessoas e ainda sendo bem reconhecida, recompensada financeiramente por isso. E mais ainda, podendo controlar a sua própria agenda, porque quando eu trabalho com a psicologia organizacional, eu tenho o controle sobre a minha agenda com a consultoria, né? Com a consultoria em psicologia organizacional, eu tenho controle sobre a minha agenda porque eu trabalho com consultoria externa. Eu não estou trazendo aqui a consultoria interna, tá? Importante a gente fazer essa diferenciação. Eu estou falando em atuar como consultora externa na área da psicologia organizacional. Lembrando que dentro dessa área nós temos várias possibilidades também de atuação. E a partir do momento que nós temos acesso a um conhecimento que promove saúde mental, que trata o adoecimento mental, que previne transtornos mentais, de alguma forma nós temos essa responsabilidade aqui, ó, nas nossas mãos. Por quê? Porque nós tivemos o privilégio de ter acesso a esse conhecimento. Então é também uma responsabilidade nossa, enquanto profissionais da área da saúde, especialmente da área da psicologia.
E tá tudo bem se depois de formada você não foi atuar diretamente com a psicologia, mas com certeza a essência do seu conhecimento, né, daquele conhecimento que você teve lá na época da graduação, eu tenho certeza que você levou isso por onde você foi, né? Por onde a vida te levou também, enfim, por onde você passou. Quer você tenha trabalhado em outra área ou não. Porque mesmo nas nossas relações fora do trabalho, esse conhecimento também nos é muito útil. A questão é que nunca é tarde para fazer essa retomada da carreira, né? Ou para fazer essa retomada para a carreira de psicóloga. E mesmo que você esteja insegura pelo tempo que passou desde que acabou lá a graduação, a universidade, a faculdade, ou atuou pela última vez em psicologia, então independente disso, do tempo que se passou, não é tarde para você recomeçar, para você reconstruir a sua carreira, né? Para você retomar a carreira dentro da área da psicologia. E aqui eu trago de novo, experimentar talvez a consultoria de psicologia organizacional, consultoria externa. Ter essa coragem de dar esse passo, né? Esse próximo passo para a retomada é essencial, gente, para que você também não se arrependa depois, sabendo que você pode fazer muitas transformações positivas e ajudar muitas pessoas e muitas empresas por onde você passar. Então tem um campo de atuação muito vasto aí para ser percorrido, né? Para ser populado de alguma forma, e nós precisamos fazer o nosso papel, de fato, vestir esse nosso papel e atuar ali ajudando as pessoas e ajudando as empresas. E quando eu trago a psicologia, a consultoria de psicologia organizacional, né, para a gente trabalhar de forma externa, aqui eu também estou pensando nas pessoas, porque é lá que a gente consegue alcançar um grande número de pessoas, às vezes de uma vez só, certo? Então é uma atuação muito bacana, muito interessante, que vale a pena se considerar nesse caso. Então, deixa de procrastinar e dá esse primeiro passo. Deixa de esperar pelo melhor momento, porque a gente sempre fica pensando, né? Qual é o melhor momento? Ai, ainda não é a hora. Ah, eu preciso fazer isso. Ah, eu preciso fazer aquilo. Acho que ainda não é minha prioridade voltar para a psicologia. Então a gente sempre fica, às vezes, dando uma desculpa que acaba sendo uma forma da gente procrastinar, né? Porque a gente sempre fica esperando o melhor momento. Porque sempre tem alguma coisa que é prioridade ali, passar na nossa frente, ou passa na frente disso, né? Então crie a oportunidade. O melhor momento, pense com você aí, pode ser agora, pode ser nesse momento. Pode ser no momento que você está assistindo a esse vídeo, sabe? Esse pode ser o melhor momento para você fazer essa retomada, virar a chave de novo aí, né? Na ignição aí da sua carreira, focada na área da psicologia, retomando a psicologia de uma maneira geral e aí, claro, pensando, quem sabe, em considerar a consultoria em psicologia organizacional trabalhando de forma externa. Lembrando então que a consultoria ela vai te oferecer um amplo leque de possibilidades para atuar dentro da organização, né? Então você pode atuar de várias formas, você tem várias possibilidades de atuação que vai aumentar a sua renda e que ainda vai te fazer ser dona da própria agenda. Se você quer ter o controle da sua própria agenda, atuar com a consultoria também é uma grande possibilidade. Então pensa nisso nesse momento, que pode ser a sua grande chance, o seu grande momento, né? O momento, quem sabe é o momento certo agora de fazer essa virada e retomar a psicologia com a consultoria em psicologia organizacional de forma externa, né? Atuando, ajudando as organizações e as pessoas que estão lá dentro das organizações também. Afinal de contas, tem tanta mudança acontecendo no mundo do trabalho, tanta coisa, né? Essa questão das intergerações, trabalhando juntas, né? Então tem um movimento muito interessante, essa questão da pandemia também, que trouxe à tona a saúde mental dentro das empresas. Muitas coisas, muitas possibilidades e oportunidades estão aí para quem também quer fazer essa retomada, para quem já está no campo de batalha,
né? Também é uma possibilidade, mas para quem quer fazer essa retomada da psicologia, da área da psicologia, é uma grande oportunidade, pensa nisso. Existem profissionais que fazem a retomada para a carreira de psicóloga no ímpeto, sabe aquela coisa assim, agora eu quero procurar alguma coisa na área da psicologia, ou vai procurar trabalho, agora eu vou abrir meu consultório, né? Agora eu vou fazer isso aqui, vou fazer acontecer, agora eu vou virar consultora, né? No ímpeto, sem planejamento, sem uma organização, sem saber se programar ou sem se programar de fato, né? Simplesmente porque tem um insight para fazer essa retomada, né? Ou ouviu alguém falando sobre isso e estava adormecidinho, assim, essa coisa da psicologia ali na cabeça, ou está insatisfeita com o trabalho atual, na área que está, ou, né, está querendo fechar o negócio que acabou empreendendo dentro de uma outra área de atuação, e de repente, assim, vem o insight. Caramba, será que não é a psicologia, né? Será que não é essa área que tá me convidando de novo? Não é ali que eu vou ter uma grande oportunidade, né, enfim, ter sucesso na minha carreira? Então, às vezes, por esses insights, de uma hora para outra, assim, a pessoa, na ânsia, né, de querer fazer isso tudo acontecer, ela acaba já colocando, né, os pés pelas mãos, aí vai se perdendo no caminho. Atiram para tudo quanto é lado, muitas vezes, em várias áreas de atuação da psicologia, justamente porque quer voltar para a psicologia, mas não tem foco, não sabe aonde quer atuar, não sabe em que área especificamente quer atuar, de que forma quer atuar. Então, simplesmente atira para tudo quanto é lado, eu quero voltar para a psicologia. Independente do que seja, eu quero voltar para a psicologia. E às vezes esse não é o grande caminho. A gente precisa pensar em algumas alternativas que podem nos ajudar a fazer esse movimento, né? Essa retomada para a psicologia, essa transição novamente para a psicologia, com muito mais consciência, clareza e organização, com mais planejamento. Isso, quando a gente faz isso no ímpeto, né, sem planejar de fato, isso acaba prejudicando todo esse processo de transição de carreira e mais, vai te frustrando, né, enquanto profissional também. Por quê? Porque é uma baixa probabilidade de dar certo. Aí começa numa área aqui, abre um consultório com uma colega ou começa a atender na clínica da colega e aí não dá certo. Aí vai procurar uma empresa, aí também não se adaptou ali como funcionária CLT, carteira assinada. Vai tentar fazer concurso, mas também não gostou do serviço público ou não consegue passar. Então, a gente precisa ter clareza de qual é o caminho a seguir, né? De qual é o direcionamento. Eu quero retomar a psicologia? Ótimo, maravilhoso. Mas para que lado que eu quero ir? Né? Qual é a direção que eu quero caminhar? O que eu gosto, né? O que eu quero mais fazer? Qual é o ramo, qual é a área da psicologia que me chama mais atenção também e que tem demanda no mercado? Então, quando se está decidido em retomar a profissão de psicóloga, esse primeiro passo é planejar. E para planejar, a gente também tem o primeiro pilar, que é considerar o autoconhecimento. Quando a gente faz um planejamento de transição de carreira, a gente não pode deixar de considerar o autoconhecimento. Nós mudamos, as pessoas mudam, então nós também mudamos. E se nós estamos há tempo fora da psicologia, talvez a gente precise entender realmente qual que é a melhor área, né? O que eu gosto mais de fazer e assim, se perguntar de fato em qual área que você pode ser mais útil, né? E que você também gostaria de criar mais familiaridade, talvez. Ampliar o seu conhecimento, aprender novas coisas, né? Qual é a área que eu poderia ser mais útil, mas que ao mesmo tempo também me trouxesse desafios, né? E que trouxesse essa satisfação profissional, que eu conseguisse me ver lá na frente, né, realizada profissionalmente dentro da psicologia. Então, em que área que eu quero atuar? O autoconhecimento é fundamental, gente, nesse processo de transição de carreira e de retomada de carreira também, tá? Porque essas mudanças acontecem, a gente se formou de um jeito lá atrás, há anos atrás nós
tínhamos uma cabeça quando nós terminamos a faculdade. Se você atuou em alguma área na psicologia, naquele momento você também era uma outra pessoa, né? Tinha uma construção, uma mentalidade talvez diferente, era um modelo mental diferente que pode ter sido modificado ao longo da sua carreira profissional de uma maneira geral até aqui. Ou se você parou de trabalhar por algum motivo ou para cuidar dos filhos, outros valores também entraram naquele momento na sua vida. Então tudo isso, toda essa história que a gente tem, a gente não pode deixar para trás, a gente precisa fortalecer, não é nem fortalecer, mas a gente precisa reconhecer e entender como que a gente está agora quando a gente olha para a psicologia, né? O que eu busco da psicologia? Era a mesma coisa que eu buscava quando eu me formei, por exemplo? Né? O que me chama mais atenção agora? O que eu aprendi ao longo desse caminho que eu fiquei distante da área, mas que pode me ajudar nesse momento aí de entender, né? Qual é a área que eu preciso buscar, o que eu quero quando eu penso nessa retomada da psicologia, ok? Então esse é o primeiro pilar dentro do planejamento. E aí a gente depois tem o segundo pilar, que é o mercado de trabalho. Nós também precisamos olhar para o mercado de trabalho. Compreender quais as áreas da psicologia têm mais demanda hoje. Talvez quando a gente se formou, quando a gente atuava na psicologia, essas demandas mudaram, né? Então a gente precisa olhar, fazer essa análise também. E converger aí também, ver o que converge com o seu desejo, com aquilo que você gosta, com aquilo que você quer aprender mais dentro da psicologia, né? Com o que você quer atuar. É como se fosse aquele casamento, né? A gente precisa casar algumas coisas para ter um casamento perfeito aí, né? Se é que existe um casamento perfeito, mas assim, que tenha uma sinergia entre aquilo que eu quero, a área que eu gosto ou que eu quero aprender mais ou me desenvolver mais dentro da psicologia, pilar autoconhecimento, com o pilar do mercado de trabalho, que é qual é a área que tem mais demanda hoje, né? Em qual área eu posso ser mais útil? Então, se eu consigo casar essas duas possibilidades, isso é um grande passo aí para a gente ter sucesso nesse processo. Certo? Aí de transição de carreira, de retomada de carreira dentro da psicologia. E nós temos ainda um terceiro pilar, quando a gente fala do planejamento, que seria a base de tudo, tem mais um pilar, que é o terceiro, que se chama viabilidade financeira. Então é o momento que eu vou olhar para aquilo que eu defini de área de atuação para minha retomada, né? Que tem a ver com o mercado de trabalho, o meu autoconhecimento, o mercado de trabalho. Então eu vou olhar para isso que eu decidi, né? Para isso que é por aqui que eu quero seguir, qual que é o caminho. Então eu já entendi qual é o caminho que eu quero seguir. Eu vou olhar para isso, verificar, né? Planejar essa parte financeira, que é verificar se é necessário fazer algum investimento ou informação, algum curso, né? Alguma atualização. E se eu precisar fazer isso, eu preciso me organizar financeiramente para dar esse próximo passo, certo? E aí pode ser também um investimento de estrutura física, de equipamento, dependendo do que eu for fazer, como eu for fazer, né? Em que área eu vou atuar. E além de fazer um planejamento financeiro do seu negócio, caso você leve em consideração aí essa questão de empreender, que pode ser empreender na consultoria, né? Se você for um empreendedor, né, uma empreendedora para a sua consultoria, abrindo a sua consultoria, você também tem que fazer um planejamento financeiro do negócio, levando sempre em consideração algumas questões bem importantes, que são as suas despesas, as suas necessidades pessoais e despesas também pessoais e profissionais, mas também a do seu negócio, né? O que esse negócio, o que esse meu empreendimento aqui vai gerar de despesas ou até de investimentos, certo? Então eu preciso pensar nessas questões aí para eu não me ver aí em maus lençóis quando eu penso na questão financeira, né? De não ter dinheiro para dar conta de manter o meu negócio, tenho que pensar nisso num prazo maior, não posso pensar só no hoje,
né? Eu tenho que ter aí uma distância no mínimo de 6 meses. O ideal é que a gente tenha um planejamento aí de 1 ano e que consiga se organizar financeiramente dentro desse 1 ano, e depois eu vou trabalhando e vou indo atrás, né, dos recursos também, de vender, divulgar a minha consultoria, né, de fazer essa retomada aos pouquinhos e aí tendo esse retorno financeiro também. Então isso tudo é fundamental para a saúde do seu negócio, quando a gente considera a consultoria. E aqui uma grande oportunidade que tem demanda no mercado e que vai poder aumentar a sua renda, né, gente? E fazer ser dona da própria agenda. Então não deixa de considerar essa parte da consultoria externa na psicologia organizacional, tá? Você pode trabalhar em várias áreas, na gestão do clima, avaliação psicológica, saúde ocupacional, né? A saúde mental do trabalhador, qualidade de vida, enfim, o próprio recrutamento e seleção. Muitas empresas acabam terceirizando, né? Trabalhando, atuando com consultorias também. Existem várias possibilidades dentro da psicologia organizacional em que as organizações têm demanda para a gente. Então, olhe para esse mercado, né? Considere essa grande oportunidade aí, quem sabe nessa sua retomada para a área da psicologia, né? Para dentro da tua formação profissional ali da faculdade. Portanto, se fizer sentido para você dar esse primeiro passo do planejamento, não esquece de fazer isso, procurar se autoconhecer, aquilo que a gente falou, pensar no que você gosta, né? Verificar se tem alguma experiência, se você já tem alguma experiência profissional que você pode agregar aí para alguma outra empresa como consultoria, porque isso é bem bacana. Mesmo que você não tenha trabalhado muito tempo com a psicologia ou não tenha atuado com psicologia antes em empresas, se você trabalhou em outra área também, mas em alguma organização, né? Enfim, o negócio que você teve, a experiência profissional que você teve, pode fazer um bem bolado aí, você pode juntar com o seu conhecimento da psicologia e levar isso de alguma forma para a empresa, sabe? Então você pode fazer esse bem bolado, esse casamento aí também e se organizar, né? Colocar numa identidade corporativa, anotar isso tudo aí para ir para o próximo passo, então, que é o mercado de trabalho. E aqui eu já posso te adiantar que existe muita demanda. A gente já falou sobre isso aqui. Existe muita demanda para a psicologia, para consultoria externa na área da psicologia organizacional. E depois disso, faça a análise da viabilidade financeira necessária aí, né, se é necessário fazer algum investimento, se precisa, se não precisa, quais são as despesas que você terá e como que você vai se organizar para isso, para depois, então, o terceiro passo é ação, gente, é colocar isso tudo que você se organizou, você já teve autoconhecimento, já olhou o mercado, já definiu qual é a área que você quer voltar, né, para a psicologia, dentro da psicologia, voltar ao mercado de trabalho dentro da psicologia. Você já olhou essa questão financeira, então já sabe como é que tá aí, se consegue voltar agora, se não consegue, se vai precisar investir em algum curso, alguma formação, se atualizar de alguma forma, ou se não, já pode começar do jeitinho que tá e aos pouquinhos vai investindo em você também, na sua qualificação, para cada vez mais você também melhorar nesse sentido, se atualizar, né, à medida que o tempo vai passando. E aí, tudo isso definido, tudo isso anotadinho, então é pegar tudo isso aí e ir para o campo de batalha, realmente partir para a ação. Essa é a área da psicologia que vai aumentar a sua renda e te fazer ser dona da própria agenda. Escreve aí. Então não desperdice essa oportunidade se ela realmente fizer sentido para você nessa retomada da profissão de psicóloga. Lembre de considerar a consultoria externa dentro da psicologia organizacional, então atendendo as organizações.